Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a presença de todos. Vamos dar início à 9ª sessão ordinária de 9 de junho de 2016. Solicito que a primeira secretária faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leandro Dorigan. Presente. José Aparecido Mendes Ramos. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Silvana de Fátima Tagliati Barreto. Presente. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ata da 8ª sessão ordinária de 25 de maio de 2015. Aos 25 do dia do mês de maio do ano de 2016, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 8ª sessão ordinária do ano de 2015. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa o vereador Jairo Leandro Dorigan. Ocupou o cargo de primeira secretária a vereadora Miriam Cristina de Souza Valentim e o de segunda secretária a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. O presidente cumprimentou a todos e solicitou à primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Constando a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença, atingindo o quórum de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declara. Após o presidente solicitou que a primeira secretária que fizesse a leitura da ata da 7ª sessão ordinária de 11 de 5 de 2016. Colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, a ata da 7ª sessão ordinária de 11 de 5 de 2016 foi aprovada por unanimidade. Após, o presidente solicitou que a segunda secretária que fizesse a leitura do requerimento número 7 de 2016, de autoria da vereadora Regina. Colocada em única discussão, usou a palavra a vereadora Regina para reiterar os argumentos de seu requerimento e dizer que, segundo as informações referidas, ar-condicionado deveria estar instalado no Centro de Lazer Municipal. Vídeo áudio. Colocada em única votação, o requerimento número 7 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou que a primeira secretária que fizesse a leitura do requerimento número 8 de 2016, de autoria da vereadora Regina. Colocada em única discussão, usou a palavra a vereadora Regina para reiterar os argumentos de seu requerimento. Vídeo áudio. Colocado em única votação, o requerimento número 8 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Após, o presidente solicitou que a segunda secretária que fizesse a leitura do requerimento número 9 de 2016, de autoria do vereador José Aparecido. Colocado em única discussão, usou a palavra o vereador José Aparecido para dizer que foi procurado por pessoas idosas e machucadas que lhe cobraram a adoção de medida porque não estão encontrando passagens para serem transportadas ao hospital. Disse que existe várias ambulâncias e motoristas contratados que poderiam prestar o serviço e que cabe à prefeita tomar providências. No mais, reiterou os argumentos de seu requerimento. Vídeo áudio. Usou a palavra a vereadora Regina para dizer que são verdadeiros argumentos do vereador José Aparecido, que realmente há um menosprezo com a relação à prestação de serviço para a população de Macaúba, principalmente na área da saúde, pois os ônibus que antes faziam o transporte foi trocado por um menor, e há muitas reclamações. Vídeo áudio.
Colocado em única votação, o requerimento número 9 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Após, o presidente solicitou que a primeira secretária que fizesse a leitura da moção 2 de 2016, de autoria do vereador Jairo. Colocada em única discussão, usou a palavra o vereador Jairo para dizer que nada mais justo que prestarem essas homenagens. Disse também que no sábado, indo para um campeonato, lhe perguntaram sobre os ônibus, que nunca tem. Falou que existe lei municipal que garante o direito de uso do ônibus, mas que referido veículo foi vendido, que na oportunidade requereu ao executivo explicações e que lhe foi informado que o dinheiro da venda estava em caixa e que seria comprado novo ônibus. Entretanto, já faz um ano e não foi comprado. Falou que falta de respeito com a sociedade, o descaso da prefeitura, que as crianças vão para o campeonato e ficam sem o lanche sequer, que as aulas só são possíveis por conta da ajuda da empresa da EMAR, dos pais e dos alunos e de algumas pessoas da população. Falou que somente este ano os projetos esportivos voltaram, mas que tanto o professor Joel como toda a categoria de professores não é valorizada e foi esquecida, pois não ganha sequer o piso da categoria. Ressaltou o incentivo da empresa EMAR, que arca com o aluguel do imóvel onde o professor Joel dá aula para as crianças. Disse que sua irresignação se dá porque todos sabem que dinheiro no orçamento para o esporte e não é usado ali. Finalizou tecendo elogio para o trabalho e esforço do professor Joel. Vide áudio. Usou a palavra o vereador José Aparecido para também parabenizar o professor Joel e as crianças pelo trabalho que desenvolvem e pelas conquistas trazidas nos campeonatos que participaram. Falou para os alunos e espalharem no professor Joel. Espelhares no professor Joel, que certamente serão judocas profissionais. E os que não forem atletas, seguramente serão homens e mulheres, porque o judô é educação e molda o caráter da criança, que sua filha fazia judô e trouxe para sua casa muitas lições. Lembrou também o trabalho que o Adilson realiza, sendo que hoje um de seus atletas está na seleção. Por fim, parabenizou a empresa EMAR por ajudar neste trabalho esportivo. Vide áudio. Ainda na discussão da moção número 2 de 2016, usou a palavra a vereadora Regina Aparecida para parabenizar o Joel pelo trabalho e esforço com que vem desenvolvendo o esporte com as crianças, principalmente pelo papel social que desempenha. Falou que quando foi presidente, tentou junto ao executivo conseguir um lugar para o professor Joel treinar as crianças, porque nem salário ele pedia, mas que saiu decepcionada com a resposta que recebeu do executivo, que ele falou que iria se decepcionar com ele. Que hoje a conquista dessas medalhas mostra que ninguém se decepcionou com o Joel, que é digno apenas de elogio. Vide áudio. Usou a palavra a vereadora Silvana Tanati para parabenizar o professor Joel e dizer que conhece sua luta e que pode apreciar em 2001, quando aqui iniciou, e parabenizou por não ter desistido
de seu objetivo. Parabenizou também os alunos pela premiação e os pais que os apoiam no esporte. Vídeo e áudio. Colocada em única votação, a moção número 2 de 2016 foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura do projeto de lei número 7 de 2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Encerrada a leitura, o presidente encaminhou o referido projeto para as comissões permanentes e para a elaboração de parecer. Na sequência, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei número 8 de 2016, que dispõe sobre o fechamento de rua. Encerrada a leitura, o presidente encaminhou o referido projeto para comissões permanentes para a elaboração de parecer. Após o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura do projeto de lei número 8 de 2016, que dispõe sobre fechamento de rua. Encerrada a leitura, o presidente encaminhou o referido projeto para as comissões permanentes, para elaborações de parecer. Na sequência, o presidente solicitou que a segunda secretária que fizesse a leitura do ofício executivo número 70 de 2016. Antes de encerrar o expediente, o presidente agradeceu a presença do professor Joel, de seus alunos e dos pais dos alunos, registrando que a maior moção que o professor receberá será o reconhecimento público de seus serviços. Não havendo mais matéria, o presidente declarou encerrado o expediente e suspendeu a sessão por 3 minutos. Reiniciada a sessão, na ordem do dia, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a segunda chamada dos vereadores. Constando a presença de todos os edis, declarou aberta a ordem do dia. Na sequência, o presidente solicitou que a primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de emenda número 1 de 2016, apresentado ao projeto de lei complementar número 2 de 2016, e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Colocada em primeira discussão, usou a palavra o vereador Ronaldo para dizer que a referida emenda diz respeito à modificação implanta no Código de Obras Municipais, que na ocasião achou que a multa aplica estava muito alta. Falou que o executivo reconheceu seu erro na fixação da multa e apresentou uma emenda ao seu próprio projeto, corrigindo o desacerto, razões pelas quais parabenizava o executivo. Por fim, indagou o presidente se a primeira secretária havia falado o nome de Jovencim como relator de comissão, ao que lhe foi explicado que Jovencim assinava como assessor jurídico. Usou a palavra o vereador Jairo para parabenizar o vereador, porque no dia da votação do projeto pediu vista e alertou sobre o alto valor da multa. Vindo agora a emenda para adequação, vídeo áudio, colocada em a única votação, o projeto de emenda número 1 de 2016 ao projeto de lei complementar 2 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Após, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de complementar número 2 de 2016, emendado e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Colocada em primeira discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em primeira votação, o projeto de lei complementar número 2 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo. O presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 3 de 2016 e do parecer emitido pelas comissões.
permanentes. Colocada em primeira discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em primeira votação, o projeto de lei número 3 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo. O presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 4 de 2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Colocada em primeira discussão, usou a palavra a vereadora Silvana para dizer que seu nome está incompleto no parecer, vídeo e áudio. Usou a palavra o vereador Ronaldo para pedir apoio ao DIS na aprovação do projeto, notadamente porque trata-se de forma de prestar homenagem para pessoas íntegras, que deixaram grande legado e por todos conhecidas, vídeo e áudio. Usou a palavra a vereadora Silvana para dizer que fazia suas as palavras do vereador Ronaldo, pois efetivamente as pessoas descritas no projeto deixaram grande legado, razões pelas quais pedia apoio aos pares, vídeo e áudio. Colocado em primeira votação, o projeto de lei número 4 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria na ordem do dia, o presidente declarou aberto o uso da tribuna, sendo que usou a palavra o vereador José Carlos da Cruz para dizer que tem conhecimento que o processo de julgamento das contas municipais de 2012 já foi retirado pelo presidente do Tribunal de Contas e que o mesmo deveria estar à disposição dos vereadores, pois, uma vez recebido, caberia ao presidente, em 3 dias úteis, enviá-lo às comissões de Finanças e Orçamento, e esta comissão teria 20 dias para emissão de parecer, para após enviá-lo à Comissão de Redação e Justiça. Razões pelas quais gostaria de saber do presidente as razões pelas quais não está à disposição, vídeo e áudio. Usa a palavra o presidente para dizer que o processo encontra-se com o departamento jurídico e que foi interposto um agravo, o qual foi recebido pelo relator do processo e, por isso, o processo não foi submetido à Câmara, que tão logo este gravo será julgado, colocará o processo em pauta, pois nem ele e nem ninguém da mesa tem interesse nele, ou mesmo em ocultá-lo. Vídeo e áudio. Pela ordem, usou a palavra o vereador Ronaldo para dizer que, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o presidente da mesa estava ferindo o artigo 71 do regimento interno, que de maneira alguma o parecer deveria ter ido para o jurídico, pois ele faz parte da defesa, que acha que 3 dias para estar vendo isso, que questão de agravo é questão jurídica do ex-prefeito e da advogada que defende ele, que este processo não deveria ter ido para as mãos dela, que desejava esclarecer que na segunda-feira iria procurar o Ministério Público para relatar o ocorrido, para que tomasse providências, que o presidente deve obedecer o regimento interno e que o processo não poderia ter ido para o jurídico, uma vez que ele defende o ex-prefeito. Vídeo áudio. Usa a palavra o presidente para dizer que o vereador Ronaldo tem todo o direito de tomar providência, mas que está equivocado, pois foi para o jurídico justamente porque terá que contratar outro advogado, porque ela não pode. Vídeo áudio. Retoma a palavra o vereador Ronaldo para dizer que não está equivocado, pois o presidente disse que está no jurídico, mas que era para deixar que o promotor iria resolver. Isto, vídeo áudio. Finaliza a palavra o presidente dizendo que não tem problema algum e que ele tem todo o direito. Vídeo áudio. Por fim, usa a palavra a vereadora Silvana para pedir para a vereadora Miriam que, na
qualidade de primeira secretária, faça a leitura completa do projeto, pois hoje a parte de apresentação do projeto não foi lida, assim como os apoios também não foram lidos, razões pelas quais requeria que fossem lidos na íntegra, vide áudio. Nada mais havendo, o presidente encerrou a sessão, cuja ata segue por mim digitada e assinada, e somente assinada pelo presidente da Câmara de Mirassolândia, São Paulo, 25 de maio de 2016. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito a segunda secretária que faça a leitura do ofício executivo número 118/2016. Ofício número 118/2016. Assunto. Responde ofício 016/2016. Senhor Presidente, sirvo-me do presente para, em resposta ao ofício 016/2016, referente aos requerimentos número 5 e 6, e às indicações número 8 e 9, todos de 2016, informar o quanto segue. A. Sobre o requerimento número 5/2016, segue documentação anexa esclarecendo as dúvidas existentes. B. Quanto ao requerimento número 6/2016, informo que já encaminhamos cópia do referido documento para o setor competente elaborar um projeto que promova a implantação de acesso gratuito à internet para a população, incluindo o bairro Nova Macaúbas. C. No tocante à indicação número 8/2016, saliento que vamos efetuar um orçamento para a pintura de sinalização horizontal, inclusive das lombadas e sinais de pare, visando a breve realização do serviço. D. Por fim, a respeito da indicação número 9/2016, do mesmo modo, já encaminhamos para o setor competente realizar a cotação de 8 CPUs para seres instalada na sala de informática da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Banhato. Sem mais para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Professora Terezinha Rodrigues Lima. Anexo do ofício 118/2016. Assunto. Certifico para doações de lotes. Distrito Industrial Antônio Vetorazzo. Critérios. As doações partem de um requerimento formulado pelo empresário pretendente e devidamente protocolado na Prefeitura Municipal, solicitando a área necessária para a instalação de sua empresa. Observando os termos da Lei Municipal número 708/92, de 21 de maio de 1992. A partir do requerimento, são observadas, entre várias outras condições, o ramo de atividade para que seja compatível com a finalidade do distrito, além dos possíveis impactos ambientais que poderiam ocorrer no local. O requerimento obriga-se a apresentar CNPJ e demais documentos referentes à constituição de sua empresa, a fim de comprovar sua natureza jurídica, ramo, atividade, dentre outras características necessárias para que não sejam alheias à finalidade do distrito. Além dos documentos anteriores, torna-se necessário ainda a apresentação de um anteprojeto da edificação a ser construída no local para abrigar as atividades, com acompanhamento do Departamento de Engenharia do município e ART, anotação de responsabilidade técnica. Após análise dos documentos e, uma vez satisfatório, o projeto municipal dá seu deferimento, efetua a doação através de um termo de doação.
detalhado especificando o endereço, o número de lote, quadra, número da matrícula, junto ao CRI da comarca. Somente após o cumprimento das condições e prazos estabelecidos na lei municipal, será outorgada a escritura definitiva através de uma escritura pública de doação encaminhada para registro no cartório de registro de imóveis da comarca, conforme estabelece o artigo da Lei Municipal número 708/92. Compromissos. Como os comprometimentos entre as partes no ato da doação são os seguintes: donatário, através do requerimento, a empresa se compromete com a geração de empregos e cumprimento da Lei Municipal número 708/92, de 21 de maio de 1992, em sua totalidade, incluindo condições e prazos para construção. Município, uma vez doado o lote, é firmado o termo de doação. O município se compromete em acompanhar e fiscalizar as obras e o posterior desenvolvimento das atividades da empresa, sempre atentando, além da lei municipal, aos demais dispositivos legais, esferas estaduais e federais, a CETESB e Meio Ambiente. Em caso do não atendimento das condições e prazos, o imóvel será revertido ao município conforme estabelece a lei. Danos dos lotes. O Distrito Industrial Antônio Vetorazzo de Mirassolândia possui 24 lotes de 1.000 metros cada, sendo 12 lotes na quadra A e 12 lotes na quadra B. Segue a relação dos donos dos lotes. Quadra A, lote, Rua Silvio Zanovello, proprietário, Emar Indústria e Comércio, situação, escriturado. A 2, Rua Silvio Zanovello, Emar Indústria e Comércio, de plástico, escriturado. 3, Silvio Zanovello, Usimar Plástico Limitada, escriturado. A 4, Silvio Zanovello, Emar Indústria e Comércio de Plástico, escriturado. A 5, Silvio Zanovello, Emar Indústria e Comércio de Plástico, escriturado. Rua 6, Silvio Zanovello, Emar Comércio de Plástico, termo doação. 7, Silvio Zanovello, Emar Indústria e Comércio de Plástico, termo doação. 8, Rua Silvio Zanovello, Vanderlei Vilches de Souza, escriturado. A 9, Silvio Zanovello, Indústria e Comércio de Plástico, escriturado. A 10, Silvio Zanovello e Derge, Indústria e Comércio de Alimento, escriturado. Rua Silvio Zanovello, a 11, Iderge, Indústria e Comércio de Alimento, escriturado. 12, Rua Silvio Zanovello, Ângelo Pedro Miguel, termo de doação. Quadra B, lote 1, quadra B, endereço, Rua João Maria da Silva, Emar, Indústria e Comércio de Plástico, escriturado. A 2, Rua João Maria da Silva, Emar e Comércio de Plástico, escriturado. A 3, João Maria da Silva, Emar, Indústria e Comércio, escriturado. A 4, João Maria da Silva, Emar, Indústria e Comércio, escriturado. A 5, João Maria da Silva, Emar, Indústria e Comércio, escriturado. A 6, João Maria da Silva, Emar, Indústria e Comércio de Plástico, escriturado. A 7, João Maria da Silva, Emar, Indústria e Comércio, escriturado. A 8, João Maria da Silva, Emar, Indústria e Comércio, escriturado. A 9, João Maria da Silva, Emar, Indústria e Comércio de Plástico, escriturado. A 10, João Maria da Silva, Emar, Indústria e Comércio de Plástico, escriturado.
A 11, João Maria da Silva Emar, Indústria e Comércio, escriturado. E a 12, João Maria da Silva Emar, Indústria e Comércio, escriturado. As doações cumpriram, ao menos em parte, a Lei 866/93, no que se refere ao assunto, especialmente quanto à subordinação do interesse público, devida justificação, avaliações pelo setor de engenharia, autorização legislativa e etc. Os lotes do referido distrito estão todos doados, ocupados ou em fases comprobatória de implantações. Portanto, não existem lotes disponíveis para doação. Antes de encerrar o expediente, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que, quando usarem a palavra, ficassem de pé, seguindo o regimento, artigo 133, inciso 1º, porque o nobre colega, o ex-edil Saulo, estava fazendo comentário sobre, na hora da gravação da foto, fica muito ruim, porque o vereador fala sentado. Então, eu gostaria que os senhores observassem melhor o regimento. Não havendo mais matéria no expediente, suspendo a sessão por 3 minutos. Reinicio a sessão e solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leandro Dorigan. Presente. José Aparecido Mendes Ramos. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Silvana de Fátima Talhati Barretos. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei complementar 02/2016. Dispõe sobre nova redação do artigo inciso 9, do parágrafo 2º, do artigo 5º da Lei Complementar número 041/2014 e das outras providências. Coloque em segunda discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito a segunda secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 03/2016. Institui o Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de Mirassolândia e da outras providências. Coloque em segunda discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado.
Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 04/2016. Dispõe sobre denominações da rua projetada A, B e C, localizadas no loteamento Jardim Santa Alice, no perímetro urbano do município de Mirassolândia e da outras providências. Coloque em segunda discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita a segunda secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 6/2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2017 e da outras providências. Comissão de Redação e Justiça e Finanças e Orçamentos. Parecer conjunto. Projeto de lei número 6/2016. Autoria Executiva Municipal. Ementa. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2017 e da outras providências. Exposição da matéria. Trata-se de projeto de lei número 6/2016, de autoria da prefeita Terezinha Rodrigues Lima, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Conclusões dos relatores. Conclusão dos relatores. No que toca à competência para a propositura do presente projeto, está ela dentre aquelas atribuídas ao Executivo por força da competência que é outorgada pelo artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal, e artigo 202, inciso 9 da Lei Orgânica. Os requisitos foram estabelecidos no artigo 116 do Regimento Interno foram obedecidos. Matéria orçamentária e disciplinada por lei ordinária, nos termos do artigo 93, parágrafo único, inciso 9 da Lei Orgânica, estando correto o procedimento. Também estão presentes o pressuposto de admissibilidade descrito no regimento interno. Da análise do projeto de lei número 6/2016, verifica-se que a proposta de diretriz orçamentária estabeleceu os requisitos obrigatórios previsto no artigo 116, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei Complementar número 101/00. No projeto também constam as normas relativas ao controle de custo e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Artigo 4º, inciso 1, a linha E da LRF. Este fato pode ser constatado no anexo de metas e prioridades, onde se verifica que os programas estão quantificados financeiramente e que viabiliza análise do cumprimento dos dispositivos citados. Há também detalhamento dos projetos. Verifica-se a compatibilidade entre os programas e ações previstos no Plano Plurianual, PPA, e no projeto em encomenda. Há previsão de critérios para limitação de empenho e movimentação financeira, como determina o artigo 4º, inciso 1, a linha B da Lei Responsabilidade Fiscal, assim como prescrição de critérios para concessão de repasse à entidade do terceiro setor, na forma determinada pela alínea F do mesmo dispositivo antecitado. Há previsão de reserva de continência para a lei orçamentária, previsão de metas e prioridades para o exercício seguinte, bem como elaboração do anexo de metas fiscais, como estabelece o artigo 63 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estabeleceu-se a possibilidade de abertura de créditos adicionais,
até limite determinado, indicando os recursos na forma do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64. Portanto, há um limite para tais créditos, o que condiz com a finalidade do planejamento, sendo certo que o projeto atende às exigências legais, assim como está em consonância com a legislação federal e estadual atinente à matéria, inexistindo óbice à sua aprovação. Concluímos, assim, que o projeto é constitucional, inexistindo óbice à sua aprovação. Decisão, por tudo quanto acima exposto, a Comissão de Redação e Justiça e a Comissão de Finanças e Orçamento opina pela legalidade da propositura e pela aprovação do projeto de lei número 6/2016. Mirassolândia, 8 de junho de 2016. O José Carlos Cruz, presidente da Comissão de Redação e Justiça, José Aparecido Mendes Ramos, membro, Pedro Fiuza, relator, Ronaldo de Oliveira Santo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, José Carlos Cruz, relator, José Aparecido Mendes Ramos, membro. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 07/2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. A senhora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal de Mirassolândia, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Exposições da matéria. Projeto de Lei número 7/2016. Autoriza o Executivo Municipal. Autoria Executivo Municipal. Exposições da matéria. Trata-se de projeto de lei número 7/2016, de autoria da prefeita Terezinha Rodrigues Lima, que dispõe sobre autorização legislativa para o Executivo abrir crédito adicional especial no valor de R$40 mil, advindo de repasse da Secretaria de Saúde Pública do Estado de São Paulo, tendo como objetivo a realização de obras e instalações na unidade de saúde local. Conclusões do relator. No que toca à competência para a propositura do projeto, ela está dentre aquelas atribuídas ao Executivo, por força do artigo 4º da Lei Orgânica. Os requisitos formais estabelecidos no artigo 116 do Regimento Interno foram obedecidos. A abertura de crédito adicional especial encontra-se prevista no artigo 40 e seguintes da Lei Federal número 4.320/64, Lei de Contabilidade Pública, e se faz necessária quando há previsão de realização de despesa para que as quais não haja dotação orçamentária específica. Acompanha o projeto um quadro resumido de transferência voluntária feita pelo governo do Estado de São Paulo para o município de Mirassolândia, que notícia a liberação de recurso em 6/4/2016. Na ordem de R$40 mil, o que revela o excesso de arrecadação em 2016 a respaldar a pretendida abertura. Com efeito, a abertura do crédito especiais XV dos artigos 42 e 43 da Lei número 4.320/64 deve ser autorizada por lei,
depende da existência de recurso disponível para ocorrer despesa e será precedida de exposição justificada, sendo considerado como recurso, desde que não comprometido os superávit financeiro, os provenientes de excesso de arrecadação e os resultantes de anulação de dotações ou de outros créditos adicionais. A existência dos recursos resta comprovada pelo referido quadro. A exposição de motivo do aludido projeto da conta de efetivamente foram liberados recursos financeiros através do repasse mencionado, demonstrando a real existência de excesso de arrecadação a respaldar a abertura do crédito e necessidade da abertura. A transposição, remanejamento e transferência entre órgãos ou programas somente é possível mediante autorização em lei específica, conforme a determinação contida no artigo 167, inciso 9 inciso 6º da Constituição Federal. A comissão acredita que, no presente caso, e por conta da assunção de nova despesa, o projeto deveria estar acompanhado do impacto orçamentário. Entretanto, releva tal constatação, eis que o impacto poderá ser verificado por ocasião da execução da despesa, sob pena de nulidade, razões pelas quais a aprovação é feita com ressalva quanto ao cumprimento de requisito legal exigido pelo artigo 16 da LRF. Desta feita, ressalvada a falta de impacto orçamentário e a responsabilização posterior do ordenador da despesa. Não existe óbice à aprovação do referido projeto que se apresenta em consonância com a Constituição Federal. Por tudo quanto acima exposto, a Comissão de Redação e Justiça e a Comissão de Finanças e Orçamento opina pela legalidade da propositura e pela aprovação do projeto de lei número 7, 2016. Mirassolândia, São Paulo, 8 de junho de 2016. José Carlos da Cruz, presidente, Comissão de Redação e Justiça. José Aparecido Mendes Ramo, membro. Pedro Fiuza, relator. Ronaldo de Oliveira Santo, presidente, Comissão de Finanças e Orçamento. José Carlos da Cruz, relator. José Aparecido Mendes Ramo, membro. Eliana Regina Botário Ribeiro. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita a segunda secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 08/2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Dispõe sobre o fechamento de um trecho da Rua Antônio Batista Rodrigues em dias específicos e da outras providências. Comissão de Redação e Justiça, parecer. Projeto de lei número 8/2016, autoria vereadora Silvana de Fátima Talhati Barreto e vereador Ronaldo de Oliveira Santos. Emenda. Dispõe sobre o fechamento de um trecho da Rua Antônio Batista Rodrigues em dias específicos e da outras providências. Exposição da matéria. Trata-se de um projeto de lei número 8/2016, de autoria da vereadora Silvana de Fátima Talhati Barreto e do vereador Ronaldo de Oliveira Santos, que dispõe sobre o fechamento de um trecho da Rua Antônio Batista Rodrigues. Conclusão dos relatores.
no que toca a competência para a propositura do presente projeto, está ela dentre aquelas atribuída ao Legislativo por força do artigo 7º, inciso 1º da Lei Orgânica e o artigo 110, parágrafo 1º do Regimento Interno. Os requisitos formais estabelecidos no artigo 116 do Regimento Interno foram obedecidos. Até onde revela a redação dada ao projeto, o mesmo não apresenta qualquer inconclugência com o ordenamento legal vigente, sendo certo que sua conveniência e oportunidade administrativa deverão ser referidas pelo Executivo por ocasião da sanção ou veto, não cabendo aos membros desta comissão adentrar em referida análise. Concluímos, assim, que o projeto é constitucional, inexistindo óbice a sua aprovação. Decisão. Por tudo quanto acima exposto, a Comissão de Redação e Justiça opinam pela legalidade da propositura e pela aprovação do projeto de lei número 8/2016. Mirassolândia, São Paulo, 8 de junho de 2016. Assinam todos que fazem parte da comissão. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Em 28 de outubro de 2015, eu e o vereador Ronaldo, nós colocamos uma indicação pedindo o fechamento dessa rua. Naquele momento, infelizmente, nesse dia eu estava ausente, com meu marido no hospital, nas suas últimas horas de vida. Depois, em outro momento, eu pude assistir a sessão pelo site. E vi que a vereadora Regina se colocou contra o requerimento, votou contra o requerimento, dizendo que eu estava usando de benefício próprio. Então, eu queria assim, deixar aqui bem claro, na época e agora também, hoje eu não tenho nem mais comércio lá, e nós, tanto eu como o Ronaldo, como vereadores, nós somos assim, representante dos comerciantes ali daquela rua. Porque na época foi feito um baixo-assinado, todos têm interesse no fechamento dessa rua. Então, eu queria deixar bem claro que foi pensando no bem-estar e na segurança das pessoas que ali frequentam. Então, por isso, eu peço o apoio dos nobres vereadores. Obrigada. Presidente, como a nobre disse, nesse dia ela não estava, querendo relembrar bem que a senhora, no momento do requerimento, não constava nenhum aprovação dos mais determinados, aonde eu pude dizer que eu não foi favorável por determinadas situações, porque naquele momento, no meu pensar também de ser uma representante do município, não pensar em somente um benefício em si. Então, naquele momento, eu pensava que o seguinte, não teria só aquele bar, né? Teria mais, teria que ter um respeito acima em questionamento dos outros estabelecimentos. Não seria contra um determinado fechamento de rua, até porque nós sabíamos, era sabido que tinha lei. Então, hoje a gente pode ver que está formalizado, né? É um projeto. E aonde diz a comissão que quem vai decidir não somos nós, é o executivo, né? É o órgão executor, que é a prefeita do município. Então, para complementar a palavra da senhora, se a senhora quis tocar nesse assunto, não foi o caso simplesmente o benefício próprio em si, mas assim tinha outros. Como no requerimento não mostrava se o B, se o C, se a outra rua também tinha interesse. Então, eu acho que, assim, por ser representante, também eu acho que tem que ser um bem comum, interesse de todos. Não significa que seria simplesmente oposto pelo requerimento da vereadora ou pelo simplesmente o estabelecimento da vereadora. Muito obrigada. Pela ordem. Eu assisti ao vídeo e vi que ficou bem claro e ficou bem dito que era interesse próprio.
A questão ali é o maior fluxo de pessoas, né, de lanchonetes, de sorveteria, doceria, lanches. Então, ficou bem claro, isso é nítido e público, quem quiser ir lá ver, ficou público, assim, ficou bem claro que era de interesse próprio meu. Então, e na verdade, nós só colocamos naquele momento porque houve interesse daquelas pessoas, daqueles comerciantes. Com certeza, se viessem outros comerciantes e viessem nos procurar, a gente ia estar vendo a possibilidade de estar fazendo isso também. Obrigada. A palavra, senhor vereador. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Muito boa noite. A gente colocou em projeto de lei, porque já foi colocado na legislação passada também com um requerimento, não foi atendido, nessa também não foi atendido. Todo mundo sabe que todo final de semana praticamente é fechado as ruas, né? E os comerciantes têm que vir fazer um requerimento e tem que aguardar a autorização da prefeita. Então, o projeto de lei nada mais, nada é do que para estar autorizando os comerciantes a estarem fechando o projeto de lei sem estar pedindo autorização para o prefeito. Todo mundo sabe que ali o fluxo é grande. Eu também gostaria de dizer, na fala da vereadora, quando foi feita a indicação, foi colocado de número de uma esquina a outra. Se vocês podem recordar, então não era especificamente o comércio da vereadora. Ali era de uma esquina a outra, então favorecia a rua inteira. Quem tinha comércio ali estava sendo favorecido. E aqui no projeto de lei também, todos têm cópia, aqui tem normas, tem critérios, foram adotados, não é simplesmente chegar e fechar a rua. Moradores que ali residem vão ter o tráfico, né? Vão ter cópia de chaves. Então, como a vereadora disse, depende da prefeita estar sancionando a lei, mas cabe a gente estar encaminhando, aprovando e encaminhando ela. Eu, com certeza, eu tenho quase que certeza, porque além dos comerciantes, a polícia militar também já passou essa orientação de estar fazendo esse projeto de lei. Eu tenho quase certeza absoluta que a prefeita não vai ser contra e vai estar homologando essa lei, vai estar promulgando. Então, eu peço aos nobres vereadores o apoio e que possa estar votando a favorável ao projeto. Eu gostaria de parabenizar o senhor e a senhora vereadora pela iniciativa do projeto e dizer que, se não me falha a memória, a minha primeira foi uma lombada pedindo naquele meio daquele quarteirão, já pensando em segurança. E dizer também, Rosa, Marina, Bidana, que esse projeto não é só para beneficiar vocês, vai estar beneficiando a população também, com mais segurança, com mais tranquilidade com suas crianças, com seus netos. O pensamento dos senhores deve ter sido nesse mesmo pensamento, e também tendo essa regra, acaba aquele problema de vocês de fecharem a rua, vem um engraçadinho, quebra a fita e põe o carro. Agora vai estar amparado na lei que não vai poder isso aí não. É isso que eu gostaria de dizer, e parabéns de novo aos senhores. Mais alguém? Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Não havendo mais matéria na ordem do dia, declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode usar a palavra. Ordem, senhor presidente. Vou fazer uso novamente para estar complementando aqui que foi colocada pela vereadora Silvana, da antiga. Como depois eu não podia falar com ela pela questão de ordem, como vocês estão aqui, a Rosa, a Marina, o Bidana, né, do dono dos estabelecimentos lá, quando foi colocada a indicação, por que eu me opus? Porque na indicação, ela não constou, não foi constado nenhum anexo
que os demais, até mesmo a Marina, a Roda tinha interesse. Só foi colocado o estabelecimento e a rua de um lado de cima, do quarteirão de cima e de baixo. Então, por se preocupar com os demais também, que não era justo somente ver a visão de um, a gente tinha que também saber se os demais estavam em acordo. Não poderia, sim, poderia ter sido por unanimidade, como está sendo hoje, esclarecido, feito em documento, em leis, e o projeto, né? Está sendo votado por unanimidade, porque não tem argumento para ir contra esse projeto. Mas na indicação, eu esclareço para vocês e para a demais população, e para os demais estabelecimentos que tem ali no quarteirão, que não havia nenhum anexo constando se os demais tinham interesse em fechamento da rua nos dias de festividade e algo assim como foi esclarecido. Agradeço a oportunidade, muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Eu acho... Na tribuna, por favor. Eu acho que a senhora está equivocada, né? Porque está muito equivocada, porque não tinha número e nem local, nem de estabelecimento. Simplesmente tinha de uma esquina a outra, tá? Nada mais havendo, encerra a sessão e que todos tenham uma boa noite.